Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast, Acontece na ZL. Dessa vez eu estou aqui com o Marcelo D'Angelo. Aliás, só para lembrar, hoje é sábado, 10 de maio, por volta das 16 horas, 15h20, é o horário que nós estamos iniciando esse podcast, né, Marcelo? Que agora eu tenho essa preocupação de mostrar o horário que eu estou trabalhando aqui no podcast, né? Melhor, né? Então, fala aí, Marcelo. Que honra ter você aqui na Zona Leste, meu amigo. Divaldo, a honra é toda minha, cara. Assim, é uma satisfação grande poder te visitar aqui, participar do seu podcast. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? Sim. Em prol aqui da Zona Leste, especialmente. Não só de São Miguel, mas a Zona Leste, aí, esse fundão aqui da Zona Leste, mesmo, né? É verdade. Você conhece a região, né? Você conhece bastante aqui a região, e ajudou muito aí a mobilizar, especialmente o período que a gente teve junto lá, quando eu passei pela Prefeitura de São Paulo. Eu já tinha ouvido falar um pouco aqui, né, até por estudar um pouco a história da cidade de São Paulo, a importância de São Miguel Paulista e das outras regiões aqui da Zona Leste, né, desde o nascimento, até antes da fundação da República Brasileira, do Império, enfim, da descoberta 1560, para ser mais exato. Aqui em São Miguel, né? Então, assim, mas conhecer com os próprios olhos faz muita diferença, né? E acho que essa foi uma das principais lições que eu tirei do período que eu passei lá na prefeitura, seguindo o exemplo do nosso prefeito, do Ricardo Nunes, que nunca se contentou em ficar lá dentro do gabinete. Sempre visitou as cidades, a cidade inteira, né? Na verdade, isso foi uma satisfação imensa aí. E estar aqui na sua casa, Divaldo, é uma satisfação. Muito bom. Marcelo é um querido, é uma amizade não muito longa, né, Marcelo? Nós conhecemos recentemente. Mas até parece que a gente se conhece há mais tempo. É uma conexão. Eu ia falar isso, que é uma conexão que a gente tem, né, de entrosamento de ideias, né? Muito especial, né? Eu falo isso que é com poucas pessoas que eu tenho uma conexão tão legal, tão elevada, né? E dizem que depois de 50 anos a gente não faz mais amigos, então é uma raridade fazer um amigo depois de 50 anos, né? E só para você que está nos seguindo aí e acompanha o nosso canal, o Marcelo, além de jornalista, ele é São Paulino, né? Pai de 3 filhos, e é católico, né? E inclusive a gente estava falando agora há pouco, né? Da entrada do novo Papa, né? Leão XIV. Leão XIV, né? Que vai assumir agora, seguindo praticamente a mesma linha do Papa Francisco, né? Anteriormente, que era argentino, e que empreendeu uma linha bem assim, de vanguarda na Igreja Católica, né? Tomou a frente assim, de debates importantes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, já que é um tema do momento. Né? Divaldo, excelente, cara. Eu acho que não podia ser mais acertada a escolha do Papa Leão XIV, o Robert Prevost, né? Ele é americano, estadunidense, né? Isso. Porque a gente está experimentando aí algo que a nossa geração, inclusive, não experimentou, né? Sim. Que é essa nova política que tem sido proferida, empreendida pelo novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Isso. Muito controversa, acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo isso, porque o comentário, na verdade, é outro. E eu acho que o contraponto de você ter um Papa norte-americano, que é a maior economia do mundo, você cria um freio, um contrapeso ao que parece ser uma política um pouco assodada, um pouco atabalhoada do novo presidente americano. Porque fica muito difícil você enfrentar um debate com o Papa, né? Você pode ser o homem mais poderoso do mundo, o presidente americano, mas a hora que o Papa falar alguma coisa, fica difícil de retrucar. Vai pesar. Então, assim, eu acho que não podia ser melhor para o mundo
um Papa sim. norte-americano. E você lembrou que ele é norte-americano, mas ele tem um pé na América Latina também. Tem uma relação fantástica. Inclusive, ele é naturalizado peruano, né? Peruano. Ele teve uma missão muito importante no Peru. Ele esteve aqui no Brasil, esteve aqui no Colégio Santo Agostiniano, aqui no ele Tatuapé. Desse segmento. Desse segmento católico. Dessa ala agostiniana. Agostiniana, né, exatamente. Então, que é assim, interessantíssimo. É muito interessante. Bom, eu queria falar um pouco com você, obviamente, né? Você já passou pela Band, né? Lá você deve ter tido um momento assim muito auspicioso, né? Um crescimento profissional muito grande. Mas eu acho que foi muito marcante a sua passagem pela Prefeitura de São Paulo como secretário de comunicação na gestão do prefeito Ricardo Nunes. O que você me fala? Qual foi a experiência, o que você levou de exemplo e que incorporou na sua experiência de vida, essa passagem dirigindo a comunicação de uma cidade do tamanho de São Paulo? Bom, Divaldo, São Paulo, a gente vive aqui, né? A gente ama Sim. isso aqui, né? São Paulo é um país, né? Então, assim, ter tido a oportunidade, foi dada pelo prefeito Ricardo Nunes, de assumir a Secretaria de Comunicação nesses últimos 2 anos de mandato do prefeito, foi para mim algo transcendente, né? Eu tive a oportunidade de efetivamente conhecer São Paulo. No começo aqui até falei dessa questão de ir ver com os próprios olhos, de ouvir a população, né? Sim. Eu acho que essa foi a grande lição que eu tive, né, ao trabalhar com o Ricardo. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo efetivamente teve, ou tem, né? Teve num mandato anterior e agora continua, com um prefeito que veio na periferia, né? Exato. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Então, assim, um prefeito que não fica parado, esperando ou tentando fazer as coisas acontecer dentro do gabinete. Nesses últimos 2 anos de mandato que eu passei por lá, o Ricardo empreendeu mais de 5.000 agendas fora do gabinete. 5.000, não é algo trivial. É uma coisa... Né? Então o governo sempre foi da porta para fora, nunca Sim. ficou trancado lá dentro do gabinete. Mas eu também tenho muita alegria de ter tido muita oportunidade na vida. Minha carreira foi uma carreira de muitas oportunidades. Sim, né? sim. Eu fui repórter, correspondente internacional, passei pelo Jornal do Estado de São Paulo, pela Rádio Eldorado, pela Band, como você citou, mas também fui responsável pela comunicação de grandes empresas, da Telefônica, da Embraer, da Uzi Minas Cosipa, do Walmart no Brasil, do Grupo Camargo Correia. Né? Então, assim, isso me enriqueceu um currículo muito consistente, né? Eu tive muita oportunidade. E depois de tudo isso, ainda ter a oportunidade de comandar a comunicação da cidade de São Paulo, uma coisa tão relevante, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, a cidade que eu me apaixonei. Sim. Eu não mudaria de São Paulo por nada. Muita gente fica falando que quando eu resolver minha vida, quero morar nos Estados Unidos, quero morar na Europa, quero morar não sei aonde. Eu não, eu quero continuar morando aqui em São Paulo. A minha vida é aqui. Apesar dos pesares, né, de alguns governos. Sim, sim, mas assim... Pô, eu tive a oportunidade de viajar, né? Com a Fórmula 1, que foi um trabalho que eu executei por mais de uma temporada, 2 ou 3, né? 3 temporadas completas. Eu conheci aí mais de 30 países, fui para inúmeras cidades. Todas as cidades têm desafios. Né? Verdade. Alguns mais, outras menos, algumas muito mais resolvidas, mais evoluídas e tudo. Gente, nós estamos já numa idade que a gente já conheceu alguma coisa, né? Opa, de volta. Não precisa falar a nossa idade, né, Marcelo? Exato. Tá tranquilo. Somos jovens experientes, né? Somos jovens experientes, isso mesmo. Experientes. Mas assim, se olhar para a cidade de São Paulo há 10, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a cidade evoluiu muito. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas as pessoas também se esquecem, a gente estava comentando agora na hora do almoço, né? Sim. Divaldo,
cidade de São Paulo, e o mundo foi assolado por uma pandemia por pelo menos 2 anos e meio. Quem é que não teve dificuldade? Quem é que não Sem perdeu dúvida, gente sem querida, dúvida. É, importante, entendeu? Na sua vida. Gente que durante 2 anos, 2 anos e meio até, passou dificuldade. Quebrou, teve que fechar a porta, teve que demitir gente, é isso entendeu? mesmo. E gente que está pagando Até os hoje, problemas né? até hoje, entendeu? Então, assim, você pega o primeiro mandato do Ricardo, foram 2 anos, pelo menos, 2 anos, pelo menos. Na pandemia. Ele assumiu, aliás, É, no meio da pandemia, ele assumiu em exato. maio de 2020. Aliás, de 2021, né? Uhum, Já tinha um ano de pandemia, já tinha um ano de isso. pandemia. Mas era no meio da pandemia, no pico da pandemia, tá Uhum, certo? Então, assim, e isso não acabou da noite para o dia, né? sim, Isso percorreu 2021 e 2022, entendeu? sim, sim, Então, assim, é, eu acho que assim a gente precisa perceber e ter esta sensibilidade, né? sim. E olhar para a cidade de São Paulo como uma cidade também inserida nesses desafios. É. Mas é uma cidade que soube dar a sua resposta, né? A partir de 21, com a Uhum. chegada do Ricardo, São Paulo deu um arranque. São Paulo, em 2021, tinha Fantástico. 3 UPAs. Hoje É, tem é. 33, Divaldo. E tinha 10 hospitais, hoje tem 20, entendeu? Então, assim, em 16, né, tinha 10 hospitais. Isso foi crescendo, já Isso. começou a crescer, mas ganhou muita velocidade com o Agora, na Bruno gestão, Covas e com o e Ricardo. especialmente com o Ricardo. Isso. Resolveu o problema lá da dívida de É, São Paulo com o governo federal, isso deu fôlego para a cidade de São Paulo. A cidade hoje de São Paulo é uma das que mais investe, proporcionalmente, sim. investe mais que a União, investe mais que o governo do Estado. É. Enfim, o fôlego de São Paulo voltou a ser a locomotiva do Do Brasil Brasil, é e da América verdade. É. Latina também, porque a E é bom importância é muito lembrar que grande. você está falando aí de algumas áreas que São Paulo teve um grande avanço. Isso em todas as áreas, mas eu cito aqui em especial a área da habitação, em que, só para fazer um comparativo, na gestão do Haddad, ele construiu menos de 6 mil unidades habitacionais em 4 anos. Isso, E o Ricardo está fazendo 80 mil unidades nos primeiros 4 anos dele, né? Não é mais ou exatamente. menos esses números, É né? exatamente. Então, Um dos maiores legados, é. graças a Deus também, a população de São Paulo pode se orgulhar de Uhum. outras bandeiras. Dá para falar rapidamente aí da faixa Sim, azul, do Mãe Paulistana, do Domingão Tarifa Zero, tem outros. sim, sim, O novo Centro Tech foi sim. inaugurado aí É. agora, no mês de Smart abril, Sampa, o Smart Sampa, é, enfim, uma série sim, de equipamentos públicos que funcionam e dão resposta à altura da cidade de São Paulo para a sua população. é. Mas, na habitação, eu, particularmente, Uhum. enxergo um dos maiores legados, se não o maior. Nós Sim, estamos falando de 82 mil moradias viabilizadas, milhares já entregues, mais de 45 mil unidades já estão em obras, em sendo obras construídas e finalizadas, e você tem aí mais um contingente de obras já contratadas e que estão em início aí de de mobilização e tudo. mobilização. Proporcionalmente, se você pensar proporcionalmente, 12 milhões de habitantes, 120 milhões, cerca de 120 bilhões de orçamento, com 82 mil casas, nós estamos falando de um dos maiores programas habitacionais do país. Sim, Proporcionalmente, sim, provavelmente o maior. Provavelmente o sim, maior. O governo do Estado de São Paulo está falando de 200 mil casas, sim. mas o Mas é o Estado de estado São inteiro, Paulo né? Sim, é muito maior do que a cidade, claro. né? Então, assim, esse é um legado muito significativo para a cidade que está transformando a cidade de São Paulo. É Quando verdade. finalizou o governo passado, eu também enxerguei esta oportunidade. Uhum. E eu estou tentando colaborar para que o governo consiga comunicar corretamente a importância desse As trabalho coisas, para a sua população sim. com Porque não esse, basta só com fazer, tem que esse, comunicar bem, né? exato, exato, Eu é tenho tido fundamental. hoje uma experiência administrativa na prefeitura, né? Que estando como subprefeito em São Miguel, isso é público, não pode falar aqui no horário fora do trabalho, né? E, e eu observo assim, o viés principal da minha gestão é agir, ir atrás, né? Não ficar dentro do gabinete, mas também comunicar
tudo que a gente está fazendo, porque se você não estiver comunicando e comunicando bem, a população não vai saber, não vai entender o que você está fazendo ali, né? E eu acho que isso vale e valeu também da gestão do Ricardo. No começo, a comunicação estava muito truncada, e depois do meio para frente, foi exatamente quando você assumiu, né? Aí a gestão tomou uma dinâmica maior de comunicação, né? E eu não que não tenha algo a melhorar, mas assim já deu um diferencial muito grande no período que você esteve lá, né, como secretário de comunicação. Porque quando você sai do gabinete, Valdo, você faz duas coisas. Você dá mais transparência ao governo. Sim. E você abre o diálogo. Não tem como sair do gabinete sem dialogar. Quando você está andando nas ruas, e eu vi o exemplo agora aí, as pessoas param, as pessoas falam com você, você escuta, você ouve, né? Tem queixas, tem elogios, tem reclamações. Você está dialogando. E isso foi o sucesso do Ricardo. Pouca gente acreditava na reeleição do Ricardo. Sim. Mas eu acho que um dos maiores trunfos do Ricardo foi isso. Foi ter ido para a rua, foi ter dialogado com a população e ter tido a humildade, muito provavelmente por causa da sua origem, da sua história, de vida, ele dialoga com a cidade. Sim. Ele não toma decisões ali dentro do gabinete, entendeu? Não adianta, você tem que ouvir as pessoas, tem que conhecer a dor das pessoas, tem que conhecer... É verdade. E eu tenho para mim, Nilvano, que as pessoas, quando bem informadas, mais do que conseguem encaminhar suas necessidades, suas demandas, elas são mais felizes, entendeu? Quando você conhece o que está acontecendo, quando você sabe o que está acontecendo, a sua felicidade aumenta. Sem falar que pode tomar a decisão correta, né? Não. Como de fato tomaram. Exato. Né? O acerto aumenta muito mais, a taxa de acerto aumenta muito mais. Então, assim, acho que todo mundo fica mais feliz. É verdade. Queria lembrar que nós saímos antes de você vir para cá, nós fizemos um tour aqui em São Miguel, né? Eu estava numa ação de zeladoria ali na região. Mas ainda conheci muito do Pinote, né? Muito grande. Aí de lá nós passamos no centro de São Miguel. Depois você foi conhecer a subprefeitura e por último nós fomos lá na Estrela da Noite, que é aquela avenida, né, que tinha aquele lixão ali do lado de baixo da linha de trem, ali aquela região se chama Jardim Maia, Vila Itaim, até o Jardim Romano, e que fizemos uma melhoria muito significativa naquela pracinha, né, no final da avenida, onde era, até uma semana atrás, era tomada ali de moradores de rua, né, e de uma semana para cá a gente limpou tudo aquilo ali e também não deixamos transformar mais aquela avenida num ponto de descarte irregular de lixo, de entulho. Por que eu estou te falando isso? Porque somente o gestor estando presente no território, andando, circulando, é que ele vai tomar a ciência de fato do problema. As pessoas podem até informar, ou pode fazer um 156 lá, informando de um problema, mas o gestor tem que estar acompanhando, Marcelo. E eu acho que é exatamente isso que o nosso prefeito fez e continua fazendo. Me lembrei de mais uma coisa, Divaldo. Comunicar também é educar. Comunicação é educativa, entendeu? Então, assim, quando você dialoga, quando você exerce esse diálogo com as pessoas têm mais oportunidade de conhecer e reconhecer o trabalho, isso, né? Você fala muito disso, né? E que a gente, às vezes, reconhece pouco, né? Não eu ou você, mas a sociedade em geral. A sociedade reconhece pouco. Mas eu acho que a comunicação aumenta essa taxa de reconhecimento, porque ela também é educativa, entendeu? Aí as pessoas, peraí, eu estou jogando esse entulho aqui, tem um cara que veio aqui, limpou ontem, está limpando hoje, vai ter que limpar amanhã, não, peraí, vou parar de jogar aqui, vou jogar no lugar correto, entendeu? Então comunicar é educar também. É verdade. Eu queria mudar um pouquinho o foco, antes de chegar na conversa final que eu quero ter com você, eu queria te fazer uma pergunta. Você gostou da feijoada lá do Luciano? Pô, o Luciano manda muito bem, né? Manda muito bem, né? Tá aí o Edu, feijoada de primeira qualidade. E assim, eu acho que essas descobertas aí nos bairros, nas regiões de São Paulo, fundamental, né? Porque assim, a grande mídia, né? Ela fica lá naquele eixo, naquela
aquele circuito Helena Rubinstein, né, que a gente já exato. falou uma vez, aí, os mais antigos vão se lembrar desse nome aí. E aí a gente perde as oportunidades, grandes oportunidades, de conhecer que tem uma feijoada aqui, uma quadra e meia, né? Só para você daqui do lado, né? que está acompanhando essa entrevista do Marcelo, eu levei para comer uma feijoada no restaurante do Luciano, que fica aqui na Vila Curuçá, Rua Guaraitá, é isso? Rua Guaraitá, perto da padaria, fazendo um merchan para ele aqui, hein, Luciano, ó, tá? A Rosa Saron, né? Ao lado da padaria Rosa Saron. E eu falei para ele, vou te levar num boteco. Lá é um restaurante que a gente carinhosamente chama de boteco, porque você viu a turma, né? A loucura de gente lá dentro, né? Mas, na verdade, tem uma feijoada beleza da simplicidade imbatível, né? E a gente ficou ali toda à vontade, ali conversando com o próprio Luciano, né? Então, estou mandando um abraço para você, meu amigo. Mas a Zona Leste, a gente... aqui é como se fosse uma grande família, Marcelo. Uma coisa assim, muito assim, o pessoal daqui, o pessoal é bairrista, né? Quem mora aqui no Curuçá ama a Vila Curuçá, quem mora em São Miguel ama São Miguel. Aliás, Curuçá fazia parte de São Miguel até alguns poucos anos atrás, né? E aí houve aí uma mudança aí na época da subprefeitura, se juntaram a Vila Curuçá ao Itaim para formar a subprefeitura do Itaim Paulista. Mas é uma coisa incrível, a maioria dos moradores da Vila Curuçá ainda se acham moradores de São Miguel Paulista. Então só todo mundo... Agora existe um sério problema agora que eu estou subprefeito. Porque eu tenho uma grande conexão na Vila Curuçá e Itaim, né? As pessoas entram no meu direct, pelo meu Instagram, e falam, olha, eu tô com problema aqui na rua, tal. Eu falo, meu amigo aí, eu sou prefeitura do Itaim Paulista. Mas não é daqui, você não, eu sou de São Miguel Paulista. Aí é meu amigo, né, o Guilherme, que é outro parceiro nosso, que eu sou prefeito daqui. Mas então tem essa coisa muito bairrista, essa peculiaridade, né? Isso. Na nossa Zona Leste. O pessoal que mora aqui não troca por nada, né? Eu mesmo sou um daqueles que eu posso ser o cara mais rico do mundo, isso não vai acontecer nunca, mas se eu fosse o cara mais rico do mundo, eu ainda ia falar assim, ó, vou comprar aqui uma quadra e fazer uma casa para mim aqui da Curuçá, mas não quero sair daqui. Mas, Divaldo, eu acho que assim, é bairrista, mas sem deixar de ser acolhedor, né? Sim. Você não nasceu aqui. Não. Você veio de fora. Exato. Entendeu? Mas a cidade de São Paulo, em geral, eu acho que é acolhedor, mas a Zona Leste eu acho que é até mais. Até mais do que Zona Norte e Zona Sul. Você vê aqui vieram aqui os grandes são regiões mais populosas. De nordestinos, né? Assentaram aqui em São Miguel Paulista, né? Atraído, de certa forma, pelas empresas que na época tinha Nitroquímica aqui, que empregava muita mão de obra, né? Então ela foi praticamente assim, um polo de desenvolvimento avançado aqui na Zona Leste. E aí se tornou aqui um grande polo de atração de moradores do Nordeste. Mas não é só nordestino, eu sou mineiro, paranaense, mato-grossense, a gente cruza com todo tipo de gente aqui, carioca, como estava agora com o nosso carro, né, conversando com a gente, né? Então, é uma região assim, onde é muito amplo, tem pessoas de várias... até de outras nacionalidades que moram aqui na região, né? Os árabes aqui, os árabes, não, mas assim, hoje até moradores de países africanos estão vindo para cá, trabalhar no comércio ambulante, e vai se constituir sua família por aqui. Latinos, bolivianos, muitos, milhares, venezuelanos, milhares aqui na nossa região. Então, mas é a característica marcante da cidade de São Paulo, uma cidade acolhedora. E o São Miguel Paulista não poderia ser diferente, né? Então, é um bairro acolhedor. Queria falar de um outro assunto com você, né? Você agora está assessorando o presidente da Coab, que é o meu amigo Diogo Soares. Aliás, mandar um abraço aqui para o Diogo, né? Está mandando ver lá, né? Junto com o Sidney, né? Que está como secretário de SEAB. Aliás, Sidney, eu quero te trazer aqui, viu, para uma entrevista em breve, você e o Diogo, viu? Os dois, vale a pena. Os dois, E aí eu queria saber como é que está sendo agora essa mudança um pouco de linha, ou você lá está cuidando também dessa área de comunicação? Não, eu cuido da área de comunicação também, porque essa é a minha natureza, né? Minha especialidade, religião. É isso. Especialidade. Religião. Então, assim, eu
infelizmente acumulei uma experiência grande, uma expertise, né, Sim, nessa área, e não poderia deixar de dar uma colaboração. Mas meu trabalho não se resume só a isso. A companhia, a Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação da cidade de São Paulo, ela é um órgão vital aí para a sim, gestão. sim. Falamos um pouco aí sobre o legado da questão habitacional aqui em São Paulo, um desafio muito grande. Você aqui está experimentando um desafio importantíssimo, né? São Miguel Sim, é um foco de atenção da prefeitura, da cidade, porque enfrenta ainda desafios importantes, né? Estamos falando aqui do Jardim Pantanal, sim, onde nós vamos ter que fazer uma movimentação que é maior do que muitas cidades brasileiras, né? exatamente. São 4.300 famílias, nós estamos Isso, falando aí de provavelmente 20 mil pessoas, talvez mais, talvez isso. mais. Então, assim, esse contingente é muito maior do que várias cidades brasileiras. Exato. E um trabalho aí de uma complexidade muito profunda, né? Muito Sim, aprofundada, sim, né, sim. Edivaldo? Então, assim, a Coab, ela é o braço da prefeitura, da Secretaria de Habitação, para a realização desses empreendimentos. Sim. Esse problema é um problema generalizado na cidade de São Paulo. O déficit de moradias não é privilégio de São Paulo, né? Não é exclusividade de São Sim, Paulo. sim, O mundo enfrenta esse sim. tipo de desafio, e a Coab tem tido o acerto de desenvolver projetos que dão, de novo, uma resposta à altura Sim, da cidade de São Paulo. sim. Se você tiver a oportunidade de conhecer os equipamentos, você conheceu vários, Conheço né, vários, sim. Rivaldo? São equipamentos com uma qualidade jamais vista. Sem dúvida. Condomínios com reconhecimento facial na portaria, e Exato. portaria, né, coisa que não tinha. Elevador, coisa também que não Também tinha. não tinha. Sacada, coisa também que não tinha. Imóveis com metragem mínima, com playground, com área verde, com salão de festa, Sim, coisa que a habitação de interesse social, sim. voltada para o cidadão de baixa renda, não permitia. Não, Mas essa nova posição da cidade de São Paulo, com sim, recurso, com né, recurso. bem administrado, com seriedade, está proporcionando Aliás, o a prefeito, esse tipo de empreendimento, e o né? prefeito sempre fala nisso, né? Que, olha, o que nós estamos conseguindo fazer é porque eu estou com caixa da prefeitura Exato. em dia, né? Então, quando se tem caixa em dia, ele consegue fazer muito mais, né, Marcelo, né? A abertura para entender Sim, que o cidadão de baixa renda, de média renda, de qualquer coisa, ele não precisa ser tratado de forma pior, né, diferente. claro, Ele merece também a sim, dignidade, né? sim, E assim, aí os equipamentos, além da qualidade do empreendimento, do conjunto, do edifício, tem equipamento com o prédio, o condomínio, que já tem uma creche ali dentro, isso. e você vê o padrão da creche, é um padrão que cidades de Particular, primeiro mundo não tem sim. essa, essa qualidade nos equipamentos públicos, entendeu? Não tem essa abrangência, esse Então, volume, você vê que é entendeu? exatamente isso que vai Aí ser tem o armazém oferecido, né? solidário, também Sim, em próximo, conjuntos, né? Ah, tem dentro dos conjuntos? sim, também. Ah, que Tem o maravilha! BS dentro de De conjunto, entendeu? conjuntos. Então, assim, isso tudo. E aí, agora tem, junto com a DESAMPA, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, algumas incubadoras de Sim, empresas, de startups, de oportunidades para que as pessoas possam, ali mesmo onde ela ali mora, mesmo, ter fazer seu negócio. sendo capacitadas, né, Sim, para poder exercer alguma atividade, uma sim, primeira opção no mercado de trabalho, ter uma oportunidade sim. para ter uma remuneração e poder ter uma vida digna. É excelente saber desses avanços, né? Porque, como você bem lembrou aí, a questão do Jardim Pantanal está aí, né, o assunto do momento, e em São Miguel vai ter que fazer um grande ajuste aí, né, para devolver as margens do rio para o rio, porque o que acontecia e acontece todos os anos em São Miguel, a água chega em locais até 2 metros de altura, dentro, nas áreas que tem as residências, né, e causa todo aquele clamor, né, natural, né, de você ver pessoas perdendo
todos os seus bens, todos os seus móveis ali, né? E a prefeitura não consegue reagir a isso, não consegue dar uma solução para isso. E é por conta disso que o prefeito está tomando esse caminho. Agora, é claro que não vai tirar ninguém dali, jogar na rua, nada disso, né? Vai ser tudo muito bem conversado, é a SEAB que vai conduzir isso, não é a subprefeitura, vai ser a SEAB, né? Que Então, vai mas fazer eu toda acho essa análise. importante, Divaldo, você também relatar aqui, e aí você já pode me contar um pouco, as pessoas que estão acompanhando aqui precisam saber, não é uma questão simples administrar, chega lá, pega as pessoas, põe num carro, num ônibus, aí leva para o outro lado, Sim. o apartamento está pronto, esperando, ou a casa, ou enfim, o que seja. Quando você tem um movimento desse numa cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, que está inserido num contexto ainda maior, a grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de habitantes, se o déficit em São Paulo já é grande, na região metropolitana ele é ainda maior, porque os outros municípios não têm a mesma capacidade de responder a isso. Mas quando você tem uma situação desse tipo, aí você ouve lá, todo mundo vê na televisão, até você, Divaldo, apareceu lá, o governo anuncia 4.300 famílias serão removidas e tudo. Assim, você tem um assédio, né? Pessoas que estão em outras regiões também querem entrar lá, querem morar, porque querem ter uma oportunidade. Às vezes estão morando num lugar que não tem oportunidade. E aí você tem que administrar uma situação desse tipo. Exato. E é difícil, né? Porque aí você tem que falar não para uma pessoa que também precisa. Mas ela não estava lá, ela chegou agora. Essa situação não é fácil. Mas você sabe que administrar, a né? decisão do prefeito, além de tomar decisão difícil junto com o Tarcísio, de fazer as remoções, é claro que vai fazer por etapas, né? A primeira agora são só 1.000 famílias, a primeira etapa que vai começar agora no mês de julho, mas assim, a preocupação segunda é de proteger aquela área que vai ser retirada para que ali não volte novamente não volte a ser ocupada, né? Exatamente. Então, por isso que vai ter toda uma fiscalização ali da GCM ambiental, né, que tem uma inspetoria instalada dentro do Jardim Helena, para exatamente acompanhar e fiscalizar para onde foi retirada uma casa, que não seja colocada outra no lugar. E sim que aquela área seja devolvida para o rio, para quando tiver o período das cheias, dos alagamentos, a água correr, ter um fluxo mais rápido e não ficar acumulada como fica. Ali na região do Jardim Pantanal, chegaram a ficar, as águas ficaram ali mais de 3 meses parada e não descia. Então, dessa vez não foi tanto, não foi tanto tempo. Foi cerca de 15 dias, 20 dias no máximo, tá? Mas já aconteceu disso. Então, é contra isso que a gente está lutando, para melhorar, no fundo, melhorar a vida das pessoas. E sabendo aquelas pessoas que tiverem um pouquinho de paciência, vai chegar um momento que elas vão poder se qualificar e vão ser qualificadas até com uma certa prioridade a esse plano habitacional maravilhoso que está sendo feito na cidade de São Paulo. Perfeito, exatamente isso. Eu estava caminhando para o nosso final do bate-papo. Eu queria que você, antes de a gente encerrar essa entrevista, que você fizesse umas considerações finais sobre o nosso momento político, o momento que o Brasil está vivendo, e para onde você acha que nós vamos carrilhar nas próximas eleições. Valdo, assim, eu tive uma experiência muito intensa, né, com as eleições de 2024. Sim. Uma eleição inusitada, com candidatos que apareceram de última hora, com uma narrativa muito interessante, mas que, infelizmente, ficaram aí pelo meio do caminho. Acho que esse fenômeno ele vai continuar. Nós estamos hoje vivendo um tempo novo, especialmente pela dinâmica das redes sociais, né? A velocidade com que essas ferramentas levam recados. E eu volto a lembrar algo que a gente acabou falando aqui minutos antes, que é a importância do diálogo. O diálogo é educativo, a comunicação é educativa. E é isso que deve prevalecer, na minha visão. Com relação ao futuro, as perspectivas aí, eu também conhecendo um pouco, já percebendo algumas pesquisas que estão sendo feitas, João, estão mostrando uma certa saturação dessa polarização. A sociedade já está um pouco cansada dessa polarização. A polarização, ela tende a ter um discurso de ódio. Isso.
gera um discurso de ódio de ódio, de e ambas não as de partes. harmonia, de integração e de paz. É Né? verdade. Ela é o discurso, a narrativa do conflito, Isso. da luta, da briga, da competição. E eleição, naturalmente, é competição. Né? Uhum. Porém, governar é harmonizar, Você tem que é governar para dialogar. todos, né? Né? Não adianta achar que vai governar só para Sim, um extremo. Na verdade, você tem que governar para todos. é Então, isso. você não vai andar para frente. Né? Se tiver um remando para um lado, outro remando para o outro, você vai permanecer no mesmo lugar. E é isso que a sociedade, eu acho que não aguenta mais. A sociedade quer avançar. E para avançar, precisa harmonizar. Nada melhor do que diálogo, do que educação. Então, assim, eu tendo a acreditar que candidatos de centro com mais capacidade de harmonizar Sim. todos os espectros do jogo Uhum. político vão ter mais oportunidade e devem prevalecer. Sim. Por isso que eu continuo aí admirando gente como o Ricardo, o nosso prefeito, Ricardo Nunes, como o nosso governador, Tarcísio de Freitas, como a senadora lá do Mato Grosso do Sul, que eu tive o oportunidade de conhecer muito, a Tereza Cristina. É gente de diálogo, gente de harmonização, não gente de conflito, de briga e de acusação. Exato. Né? Então, assim, também chego a orar para que a nossa sociedade encontre aí esse seu caminho com a paz e com a harmonização, né? Tomara, né? É o nosso desejo, né? Exato. Torcer para um país melhor, que um país tão rico, tão grandioso, né? Todos, e um país que enfrenta algumas dificuldades, mais fruto das divergências políticas, né? Que ficam gerando instabilidade em toda a sociedade. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais essa entrevista. Nós falamos aqui com o Marcelo D'Angelo, que, como eu disse no começo, é um grande amigo, e agora é um homem de comunicação, que estava à frente, até pouco tempo atrás, da Prefeitura de São Paulo, e agora está na Coab, cuidando também das coisas ali da área de comunicação dessa grande companhia da área habitacional da cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos. Isso aí, Marcelo. Valeu.